Aqui no estúdio eu converso agora com ele, juiz do trabalho, doutor Rodolfo Pamplona. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Rita, é um prazer sempre não estar vejo. aqui e bater um papo com todo mundo, tirar uma dúvida, falar. Tem tanta coisa para conversar. Não é um Vamos aí bocado lá. de coisa. Vambora. Professor universitário, doutor Rodolfo Pamplona, atuante lá no Tribunal Regional do Trabalho. E a gente vai conversar sobre vários assuntos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a reportagem que eu disse na chamada, né, no bloco, na passagem de bloco, sobre uma reportagem do comportamento das pessoas no ambiente de trabalho, o tempo todo no Zap, no Facebook, olhando o computador, mandando e-mails que não são e-mails profissionais. Então, se isso pode ou se não pode. Eu já quero começar atrás, né? Pelo contrário, assim. Tem também o chefe que fica o tempo todo mandando mensagem por WhatsApp, pelas redes sociais, dizendo o que é que tem que fazer, cobrando respostas, etc. Isso não é a extensão da jornada de trabalho, não, porque a pessoa não desgruda do telefone. Rita, essa é uma questão interessantíssima, Rita. Por quê? Porque nós estamos num mundo novo. Há 10, 20, 30 anos, isso não existia. Então, a legislação não acompanhou especificamente essas mudanças. E aí, o que a gente está construindo hoje? Toda uma jurisprudência, decisões do tribunal sobre isso. Parece-nos, sem sombra de dúvida, que exigir cumprimento de tarefas fora do horário de trabalho pode caracterizar a questão do trabalho em hora extraordinária. E também, dessa forma, a depender como sejam essas cobranças, pode caracterizar também uma noção do assédio. Por isso, ter o contexto de como esta cobrança, esse contato está sendo feito, é o ideal. Lembre-se sempre, texto sem contexto vira pretexto. Outra coisa, por exemplo, eu estou aqui, né? Estou trabalhando, estou cumprindo a minha jornada de trabalho. Mas aí lá em casa, Nildes, que está tomando conta de Martins, eu pergunto assim, e aí, já tomou banho? E aí, já deu a mamada? Mas está dentro da jornada de trabalho dela também. Dentro da jornada de trabalho. Isso pode? Eu posso? Aparentemente não há nenhum tipo de restrição a isso. Dentro do horário de trabalho, apenas como uma forma de comunicação. Vamos pensar num mundo em que não existisse o WhatsApp. Certo. Né? Vamos pensar há pouco tempo. Ligava. Você não poderia ligar para saber como está? A situação, dentro do controle da urbanidade, daquilo que se convencionou chamar de bom senso, é algo que não pode ser imaginado como abusivo. Dentro do horário de trabalho, está efetivamente trabalhando isso. O grande problema, Rita, é quando a gente discute essas questões nas mensagens fora do ambiente de trabalho para resposta imediata. Por quê? Porque o grande lance também, pode ser o diferencial, estou passando instruções para ser amanhã. É para pensar no que o indivíduo faz. Então, esse talvez tenha sido, dentro dos elementos de prova nos processos, talvez o ponto mais complexo. O indivíduo está dando para você responder nesse momento ou é aquela circunstância? Estou dando as instruções para amanhã, quando você chegar no trabalho, fazer. Perceba que essa contextualização parece sutil, mas é muito importante para verificar se é uma conduta abusiva ou não. Já responde Sheila Mota, que perguntou pelo Instagram. Você sabe que você pode participar pelas redes sociais, né? Usa a hashtag TVE Revista. Sheila Mota perguntou exatamente sobre isso. E aí tem uma anônima que também participou pelo Instagram e quer saber se isso configura quando há exigência da prestação fora do horário de trabalho, por mensagem, por exemplo, de resposta, ou mesmo do cumprimento daquela determinação do chefe, se configura a jornada de trabalho intermitente. Aí é um tema interessante, porque o tema da jornada intermitente, ou do contrato intermitente, é um tema que foi regulamentado pela reforma trabalhista, foi modificado pela MP 808 e a MP caiu. Estamos aí sem saber como é que estamos no limbo nesse momento. As pessoas mandam até WhatsApp para mim, mandam o Instagram. Doutor, como é que fica a situação? Eu digo, quem souber morre, não tem aquela brincadeira? Porque a gente fica sem saber, não tem como saber. Estamos vivendo hoje um período de incerteza. É claro que eu posso explicar para o cidadão, e aí, claro, faça a brincadeira, mas a explicar a matéria. Do ponto de vista técnico, nós voltamos à regra como estava na Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista. Ela tinha passado por alguns aperfeiçoamentos pela MP e isso tudo caiu. O governo diz que vai fazer por decreto, são questões que nós estamos nesse momento de observação do que vai ser. É claro que, como cidadão, você tem de saber quais são seus direitos a partir dessa circunstância de fato. Olha, estou vivendo isso. Por quê? Porque a pergunta
anônima no Instagram é muito importante, né? Não é a hipótese de um trabalho intermitente, porque o trabalho intermitente é especificamente aquele previsto lá na reforma trabalhista. O que pode é caracterizar, sim, talvez um trabalho extraordinário e, com isso, computar para a jornada de trabalho. Ainda nesse bloco a gente tem um tempinho e falando sobre a medida provisória que caiu. A medida provisória, né, as pessoas sabem, é um ato do Executivo e precisa ser levado, tem um tempo de vigência e depois ele precisa ser votado para que, de fato, isso vire lei. E o que aconteceu foi que o governo, né, preocupado com outras coisas, tantas coisas que estão acontecendo, ou se perdeu no prazo ou não deu de ombros, né, para essa questão e a medida provisória caiu. Então, agora, para essa situação do trabalho intermitente, para a insalubridade, a mulher grávida no ambiente insalubre, tem algumas questões, não é, doutor, que estão assim. Estão num limbo. A gente tem que dizer, é um limbo mesmo? Não, é uma situação estranhíssima. Por quê? Porque nós tínhamos uma regulamentação que foi modificada e a modificação caiu. Ou seja, voltou para o sistema anterior, que continuou sendo muito ruim. Olha, no próximo bloco a gente continua conversando com o juiz Dr. Rodolfo Pamplona sobre o uso de redes sociais no ambiente de trabalho e outras questões relacionadas a esse tema. E agora o som de Daniel Dandê aqui. Não era para aparecer não, viu? Acontece nas melhores famílias. A gente continua conversando sobre estes e outros assuntos com o Dr. Rodolfo Pamplona, ele que é juiz do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que é a nossa região. Dr. Rodolfo, a lei diz alguma coisa sobre o uso das redes sociais, o uso do WhatsApp no ambiente de trabalho? Não, né? Não, nós na verdade não temos uma regra que vai dizer, olha, o certo é fazer assim ou daquele outro jeito. Não, na verdade, até porque é uma ferramenta ainda muito nova. Imagine, há alguns anos nós nem imaginávamos que poderíamos comunicar. E hoje a gente fica imaginando, como é que eu vivia sem isso, não é mesmo? Então perceba que, na verdade, o que é que nós podemos pensar do ponto de vista de uma recomendação genérica aqui para os trabalhadores e para os empregadores, para os empresários. É preciso entender que, na verdade, você pode, como empregador, estabelecer regras sobre o uso dentro do ambiente. É algo, pode haver restrição? Pode haver bloqueio de sites, bloqueio de sinal? Pode. Agora, às vezes isso não é conveniente e, na verdade, na prática, não tem sido. Por quê? Porque as pessoas utilizam as redes sociais como uma forma de interação no ambiente de trabalho, no meu próprio ambiente de trabalho. Eu, como juiz, eu, como professor, eu tenho lá com os meus alunos, eu tenho lá com meus servidores, né, os grupos que a gente se comunica, a gente faz, a gente interage, a gente cria um bom ambiente de trabalho. Mas perceba que é preciso ter a expressão básica, o bom senso. Verificar se isso pode ser feito, de alguma maneira, dentro dos limites do razoável. Vou dar exemplos do que não é razoável. A exigência de resposta fora do horário de serviço, quando é no ambiente de trabalho. Por exemplo, uma outra circunstância que tem sido discutida já em tribunais, quando o indivíduo vai fazer uma exclusão, uma despedida de alguém, você fazer uma reclamação, uma bronca, num ambiente que é de acesso total, acesso de todos, esse tipo de coisa grupos, é muito melhor fazer, né? Claro que hoje as pessoas gerenciam grupos o tempo todo, né? As pessoas inserem a gente em grupos, a gente nem sabe, mas é preciso ter o mínimo de razoabilidade nessa utilização. Fazer como Donald Trump, que demite os seus auxiliares pelo Twitter. Exato, fazer uma demissão dentro de uma situação, uma despedida dentro dessa forma, ou às vezes fazer uma advertência num espaço que é compartilhado, nunca é recomendável. E é preciso pensar também um outro lado da moeda. Isto, ninguém tem dúvida, e eu digo, eu, Rita, né, todos nós, acabamos ficando viciados nisso. E isso é algo que é uma questão também de saúde. De saúde, não somente física, do lidar com os nossos dedos, né, mas também de saúde mental, de aspectos psicológicos. As pessoas ficam compulsivas nisso. Então, às vezes, fazer pequenos exercícios são interessantes. Olha, você sabe que tem o modo avião? Você pode deixar desligado algum momento para você tentar focar em determinadas atividades. Eu digo isso com absoluta liberdade, até saindo do campo do trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, com as pessoas da nossa família. As pessoas hoje estão conversando muito mais pelo WhatsApp do que no olho a olho. Será que isso é bom? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é um mundo novo que eu não sei se é admirável que a gente está enfrentando. Olha, deixar de trabalhar para ficar em rede social, acessando Facebook, mandando direct, postando foto no Instagram, a gente sabe que isso é o que não pode. Aí, ó, Rita, você usou,
que exemplo maravilhoso para explicar para o pessoal. Olha só, o problema não é o WhatsApp. O problema não é o Instagram, o problema não é a rede social, a plataforma digital, mas a forma como se usa. Então, existe uma disciplina legal do que pode utilizar? Não. Mas se o indivíduo, em vez de trabalhar, está ocupando o seu tempo fazendo uma outra atividade, ainda que seja do WhatsApp, é claro que isso pode configurar uma situação para uma advertência. Às vezes, a depender da reiteração, até uma despedida por justa causa. Então, se o indivíduo está perdendo o foco no trabalho, a produtividade em função disso, note, não é o WhatsApp. É o vício nesse tipo de ferramenta digital. Outra coisa também, doutor, usar e-mail corporativo para resolver questão pessoal. Por exemplo, tem um e-mail daqui, né, da TVE. Então, eu tenho lá o meu e-mail, que eu resolvo as coisas das pautas e tal, não sei o quê. Mas aí, de repente, tenho que mandar um e-mail para o gerente do meu banco dos documentos do imposto de renda. Exato. Né? E aí, já estou com o ambiente ali aberto, a janela aberta, mando pelo e-mail do IRDEB mesmo. Pode? Essa é uma questão que já está, digamos assim, mais consolidada com o tempo, até porque o uso de e-mails é algo que já tem pelo menos mais de uma década de disseminado. Então, aí o que acontece? O que é que nós temos hoje? Se o empregador não proíbe o uso do seu e-mail corporativo para você fazer contatos pessoais, nenhuma falta há. Mas isso é um perigo. Por quê? Porque às vezes você está fazendo algum tipo de contato que pode ser interpretado como se fosse um contato institucional. Um contato não na sua condição de pessoa física, mas sim em nome da instituição que está representando. E se houver danos em relação a esse contato, se houver alguma situação, aí, não pensando no e-mail, mas como você aparentemente se portando como um representante da empresa, a empresa irá responder. Então, por isso, tem sido extremamente comum em manuais de ética dentro das empresas dizer, olha, e-mail corporativo é e-mail para o trabalho, é ferramenta de trabalho. E por isso, há um tratamento diferenciado até na proteção da intimidade. Isso é uma coisa que eu digo para você. Por quê? Porque e-mail pessoal é pessoal, ninguém pode ter acesso. Mas... Não deve ter. E-mail corporativo, não. É ferramenta de trabalho. Então, não se recomenda que você utilize o seu e-mail corporativo. Podem ter acesso? Sim, porque é uma ferramenta disponibilizada para o trabalho. Agora, é preciso perceber, então, eu não utilizaria o seu e-mail corporativo para mandar as suas declarações de rendimento, porque senão toda a torcida do Bahia vai saber. Do Bahia, né? Porque ele é Bahia, total. Doente, quer dizer, diz que é Bahia sadio. Não, só Bahia, para ser Bahia tem que ser saudável. Doutor Rodolfo Pamplona, muito obrigada, viu, pela participação. Sempre muito bom conversar com o senhor. Obrigado pelos esclarecimentos. O prazer é sempre meu estar aqui servindo ao cidadão em primeiro lugar e tendo a belíssima, inteligentíssima e competentíssima companhia de Rita Batista. Eu vou voltar para a faculdade para ser sua aluna.